Olá pessoal e sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Introdução à Auditoria para Concursos Públicos. Eu estou gravando essas videoaulas como parte de um projeto maior, que é esse daqui, né? O meu material de auditoria. Eu chamo de material definitivo auditoria, porque a ideia é que seja um material totalmente completo e que é o primeiro e o último que você precisa adquirir para poder ser aprovado em qualquer concurso que peça, que exija auditoria no edital. Você provavelmente chegou até aqui por conta de algum edital da área fiscal ou de controle. Pode ter algum outro concurso que também exige isso, mas esses dois são os principais. Qualquer que seja o seu concurso, esse material vai servir, porque ele vai ensinar tudo que você possa imaginar a respeito de auditoria, né? Como você vai saber fazer todas as questões, resolver todos os assuntos, e a gente vai cobrir tudinho. Essa aula aqui em vídeo, né, eu estou botando como uma introdução. Nós vamos fazer ao todo 11 aulas. A primeira é justamente para explicar o que é auditoria, né, dessa contextualização geral, que eu, por exemplo, gostaria muito que tivessem me dito quando eu comecei a estudar auditoria, e como você deve estudar essa disciplina. Aqui está a lista, né, das aulas em vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Essa aqui sendo a primeira, estamos aqui. Tá vendo? E aqui alguns dos assuntos. Todos esses assuntos correspondem a módulos também no curso escrito. O curso escrito ele tem outros módulos também, né? Eu resolvi fazer essa parte geralzona aqui, introdutória, para você já ter uma boa base. E tudo de graça aqui, né? Eu vou botar essas videoaulas gratuitamente. E aí quem tiver interesse depois pode adquirir o material completo. Um pouco sobre mim, né? Passar aqui as minhas credenciais, saber quem é esse cabra que está falando com vocês aqui. Meu nome é Otto Antonello. Aqui é o meu Instagram, né? Para quem quiser me seguir lá, siga lá. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, sou de Niterói, Rio de Janeiro, né? Ou seja, eu sou fluminense por ser do Rio e niteroiense por ser de Niterói. Eu sou atualmente auditor fiscal de Cefa do Pará, aprovado em 6º lugar, estudei com o Rafael Barbosa, né, na mentoria dele, do 4.2, e assim eu consegui conquistar minha aprovação. Também teve outras aprovações aqui, né, auditor do Cefaz Espírito Santo, procurador da Câmara Municipal de Guapimirim, analista do MINC e analista do IBGE. Então, eu já tenho alguma experiência aí com concurso e com estudo. Aqui também, meus dois gatinhos, Sacolinha e o Cotonete. Eu quis incluir eles aqui, primeiro porque eles são importantes para mim, segundo porque vocês vão vê-los com frequência como personagens dos nossos exemplos aqui no material de auditoria. Eu gosto de botar sempre o auditor Cotonete como o nosso herói e Sacolinha SA como a empresa modelo que é auditada normalmente pelo auditor Cotonete. Então vamos começar, né? Como estudar auditoria? E na verdade isso aqui vai servir para como estudar qualquer disciplina para concurso. E eu gosto de começar falando o seguinte: durante a nossa formação, normalmente nós vamos desenvolvendo alguns vícios no estudo, né, que acabam atrapalhando bastante o concurseiro. Quais são? Quando a gente está na escola, ali no ensino fundamental, médio e mesmo na faculdade, a gente estuda de uma forma suficiente, mas não eficiente. Por quê? Qual é a lógica? Eu vou chegar lá em sala de aula, vou sentar, o professor vai falar algumas coisas, eu tenho que anotar ali o máximo possível, porque o professor ele não vai repetir aquilo ali, nem vai dar outra aula sobre aquele assunto. Então eu tenho que anotar o máximo que eu conseguir, antes da prova dar uma estudada, vomitar aquilo na prova para conseguir nota para depois ir para outro assunto. E nunca mais você vai ver aquele assunto. Só que isso gera assim, um déficit terrível na nossa compreensão, porque tem muitos assuntos que nós precisamos estudar em casa e mais de uma vez, né? Por quê? Na verdade, não tem como a gente aprender tudo 100% vendo a primeira vez. E tem muitos assuntos que eles não são necessariamente sequenciais, eles podem ser horizontais. Isso acontece muito, por exemplo, em contabilidade. A auditoria é outra matéria em que isso acontece. O que eu quero dizer? Muitas vezes o assunto que está, por exemplo, na aula 3, ele demanda para você compreendê-lo totalmente algum detalhe que está na aula 8. Mas você também tem coisa da aula 8 que precisa da aula 3. Então você só vai entender quando você tiver a visão geral. E aí você tem que estudar tudo e começar de novo, estudar tudo de novo. É assim que a gente vai fazendo estudo para concurso, em qualquer disciplina. É o estudo e reestudo. E não é diferente aqui para auditoria. Outro ponto que eu gosto de enfatizar. Na hora que você estiver estudando, é muito importante que você comece a programar a sua mente para não fazer mais aquele estudo de memorização, que é o que a gente acaba trazendo como um vício, né? Essa herança do estudo para a faculdade, para a escola, etc. Né? Estudo para fazer aquela prova ali daquele semestre, depois jogar fora e nunca mais ver.
não vai servir aqui, porque agora está falando de dinheiro. E quando vale dinheiro, né, você tem que realmente desenvolver uma compreensão muito mais aprofundada do assunto para você ter domínio e poder acertar as questões de prova. E tem o seguinte também, não dá para você ir só pela memorização, porque pega só um edital da área fiscal, você vai ver. São o quê? 500 a 600 assuntos ali. Impossível um ser humano normal memorizar aquilo tudo. E digo mais, né? Não só impossível para uma pessoa normal, como mesmo que você conseguisse, sinceramente daria muito mais trabalho do que você aprender. Porque quando você aprende, você gera um conhecimento persistente. A memorização, o estudo pela memorização, ele é um falso estudo, né? Porque ele vai te dar um falso conhecimento. É uma informação que só vai estar acessível enquanto você estiver mantendo aquilo ali quente e requentado, né, na sua memória de curto prazo. Quando você para de rever aquilo ali, desaparece, porque você já não está mais requentando na sua memória de curto prazo. Agora, quando você entende, né, a lógica subjacente de algum assunto, para que aquilo serve, você entende o contexto, você faz a associação daquilo dentro de um conjunto maior de assuntos, nunca mais tu esquece. Daqui a 5, 10 anos você vai conseguir lembrar disso. Foi, por exemplo, o que aconteceu quando eu fiz as minhas 2 últimas aprovações, foram pelo CNU. Eu já estava aqui na Cefa, eu passei em 2022 e eu fiz o CNU em 2024. Com a bagagem que eu tinha adquirido lá atrás, estudando para auditor fiscal, eu ainda consegui mais 2 aprovações, porque eu sempre estudei dessa forma, focando em entender a lógica subjacente, compreender o contexto, saber ver para que serve. E é isso que a gente vai priorizar aqui no estudo, tanto nas videoaulas quanto principalmente no material, em que eu consigo me estender um pouco mais, ser mais detalhista. Aí não se engane, pô, mas aí o material vai ficar longo? Cara, não, porque olha só, imagine, você prefere ler 30 páginas e não entender nada, e ter que ler de novo, de novo, de novo, ou ler 10, ou ler 40 páginas, mas entender. Já de primeira, muito mais que você entenderia nas 30. Vale mais a pena você ler um pouquinho mais, mas se estiver bem explicado, você só precisa ler uma vez ou duas no máximo, né? E essa é a lógica aqui que eu quero, que eu sigo, né? A filosofia que eu sigo na hora de elaborar o material, as aulas, e que eu gostava de usar na hora de estudar. O problema é que antes eu não tinha necessariamente um material bom para isso. E eu estou produzindo esse material para ser o material que eu gostaria de ter tido, que vai te dar todo esse contexto, vai te dar toda essa contextualização, né? Todos esses elementos que você precisa para entender por que alguém sentou e redigiu essas normas, né? Por que alguém desenvolveu essa técnica, esse método, como ela funciona na prática. E falando em norma, né? Aqui, ó, eu anotei também, ó. Toda norma tem alguma finalidade prática. Isso é especialmente verdade, né? Nas matérias como direito, contabilidade e auditoria. Auditoria e contabilidade, na verdade, são surpreendentemente parecidas com direito. Por quê? Porque são conjuntos de regras que você tem que saber aplicar. E eu percebi o seguinte, as regras, elas não são enunciados aleatórios, né? Quando a gente vai estudar auditoria, nos outros materiais eu tive esse problema quando eu fui estudar, parecia uma sopa de letrinhas, né? Eu falei, pô, cara, não sei o que é isso aqui, mas eu vou tentar memorizar, né? E vou ali pro tentativa e erro nas questões, até eu, pô, eventualmente decorar ali, eu ver que aquela praia, ele trocou uma palavra e tal. Mas eu não sabia exatamente o que estava sendo dito ali, parecia algo realmente arbitrário. Só que não é. Toda regra, toda norma, né, inclusive de auditoria, de contabilidade, ela tem um motivo prático. Né? Ela provavelmente tenta conformar numa realidade, ou seja, ele quer fazer com que as pessoas não briguem, ou se elas forem brigar, elas briguem de uma certa forma, ou evitar que elas briguem, né? Como eu disse, tem um problema prático a ser resolvido. Quando você vota uma lei no Congresso, tem toda uma discussão ali. Da mesma forma, quando você faz um enunciado normativo dentro do contexto da auditoria, as pessoas sentaram ali e redigiram aquela norma para resolver algum problema. Então, se a gente compreende qual é esse problema, qual é essa situação prática que aquela norma tenta resolver, cara, tu nunca mais esquece. Porque você vai ser, pô, faz todo sentido que você resolva dessa forma e não dessa outra. Ah, por que o cara inventou essa regra? Tem esse motivo. E isso vai fazer com que você não esqueça, você consiga entender e, além disso, você consiga extrapolar. Ou seja, você passa a conseguir acertar questões que trazem, às vezes, normas que você não estudou. Mas como você tem os princípios gerais bem enraizados ali, a lógica geral de quem é que está produzindo norma, você, no mínimo, elimina 3 de 5 alternativas. Isso aí já aumenta muito a tua nota final numa prova. E para fins de didática, eu gosto de fazer o seguinte, né? Criar uma pergunta da aula e ao longo do módulo, né, da auditoria e as videoaulas, a gente vai tentando responder isso, que eu acho que fica mais intuitivo dessa forma. Vamos passar aqui.
caso aqui, a pergunta da aula é: o que é e para que serve a auditoria? Eu começo aqui falando da etimologia. Por quê? Pode parecer um preciosismo, uma curiosidade, mas eu aprendi que, às vezes, saber a etimologia de certas palavras te ajuda muito, em muitas matérias, inclusive em TI. TI, você saber inglês faz diferença, saber as siglas faz diferença. Então, eu sempre gosto de pegar a etimologia de palavras, não só como curiosidade, mas como, às vezes, isso pode ser útil mesmo, porque justamente enriquece esse contexto que você vai formando ali em torno daquela informação que cai em prova, né? Não vai cair etimologia de auditoria em prova, mas isso aqui pode te ajudar a compreender o que você está fazendo aqui. Eu botei por curiosidade. Etimologia vem do verbo audire, né, que é escutar. O auditor é aquele que ouve. Por quê? Na antiga Mesopotâmia, né, uns 3.000 a.C., você teve a invenção da escrita. Para quê? Para fins fiscais, né, para cobrança de impostos. Inclusive, olha uma informação bem interessante aí, né? Foram os auditores fiscais da época, né, ou o equivalente deles, e os contadores que inventaram a escrita. Por quê? Porque o rei precisava cobrar tributos e você começa a ter uma sociedade mais complexa, centros urbanos, você precisa ter um registro mais rigoroso daquilo. E aí você manda lá os teus contadores, né, os cobradores de impostos, e eles precisam fazer essas verificações e auditar. E como é que eles fazem isso? Ouvindo, né? O termo ele designava quem ouvia e examinava contas lidas em voz alta. Por daí vem o auditor. Hoje em dia tem outro tipo de conotação, mas a origem é essa. Eu até botei aqui, ó, coisa interessante, vocês vão ver. A letra A, por exemplo, ela vem dessa cabecinha de boi aqui. Por quê? Porque você tinha as transações, embora nessa época já existisse cunhagem de moedas, as transações ainda eram feitas principalmente através de escambo e de trocas de mercadorias, principalmente grãos, mas também gado, né? Então, assim, o cara primeiro começou a escrever, inventar a escrita desenhando a cabecinha do boi, desenhando aqui, ó. Acho que isso é cevada, se eu não me engano. Que são as tabuinhas cuneiformes, né? Tipo isso aqui, ó. Até tem uma réplica aqui para mostrar para vocês. Eu acho legal dessa aqui, ó. A primeira forma de escrita foi inventada pelos auditores e contadores. Eu acho mal barato estudar história. É uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no meu tempo livre. Enfim, aí tem essa contextualização histórica. Mas, hoje em dia, como você pode e deve interpretar o trabalho do auditor? Auditoria é o quê? Verificar se regras estão sendo cumpridas. O jeito mais simples possível é esse. Então, o que acontece? Se existem regras, quaisquer que sejam, qualquer o contexto, existe espaço para você ter auditoria e, por consequência, um auditor. E é por isso que nós temos muitos tipos de auditoria dos mais diversos. E assim, o que liga eles, esses vários tipos, é essa noção comum de tem regras e alguém está verificando essas regras. Então, vamos falar aqui um pouco de alguns tipos de auditoria. Essa aqui não é uma lista exaustiva, mas vamos falar dos principais tipos. Auditoria independente, que é o foco do nosso curso, né? Ele é focado em auditoria independente, que é o que é cobrado nas provas de auditor fiscal, tanto tributário quanto de controle. Isso aqui é muito cobrado. Você tem a auditoria interna, que também é um pouco cobrado, né? Isso vai ser uma parte do nosso curso dedicada à auditoria interna, à norma de auditoria interna, que é feita dentro da entidade. Eu já vou explicar daqui a pouco o que é auditoria independente, por que ela tem esse nome. Auditoria fiscal, né, que não se confunde com auditoria independente, e na verdade isso aqui é só um pedacinho bem pequeno do que você vai estudar, mesmo no edital para fisco. Também já vou explicar por quê. Auditoria governamental, né, que é exercida por quem vai fazer atividades de controle, seja em tribunais de contas, seja em controladoria interna de órgãos. Auditoria operacional, desempenho, né, que é muito mais voltada para funcionamento, né, das entidades. Auditoria de qualidade, verificando se as normas ISO estão sendo atendidas. Auditoria médica, você vai ter auditoria, por exemplo, até de engenharia. A auditoria aeronáutica, meu irmão mais velho, ele trabalha na ANAC, né, então ele faz esse tipo de auditoria. Você vê, tem regra, tem alguém para ir verificar. O auditor médico, por exemplo, ele vai verificar se os processos e procedimentos ali dentro dos hospitais e feitos pelos médicos estão sendo cumpridos corretamente. Que é bem diferente do que o auditor fiscal, que vai se preocupar com o pagamento de tributos, se ocupa. Nos editais de concurso, você pegou um edital de concurso, saiu Cefa do Pará, por exemplo, e você quer ver, você quer interpretar o que está escrito ali. Normalmente você vai encontrar três matérias ou conjuntos de disciplinas bem distintos, prensados ali num mesmo tópico, chamado de auditoria. Muitas vezes só essa palavra que aparece, auditoria, aí te dá um monte de tópico.
E aí eu vou te mostrar como é que você vai destrinchando. Normalmente você vai ter 3 coisas. O principal, que compõe a maioria esmagadora da matéria que você vai estudar, é a auditoria independente. A segunda parte é a auditoria fiscal, que são geralmente restritos a tópicos bem específicos. Né? Isso aqui vai gastar muito menos página, você vai ler muito menos página, vai ter muito menos aulas sobre isso do que sobre isso aqui. Tanto é que a auditoria fiscal não vale nem a pena você colocar num curso separado, porque é algo que você cobre em 1 a 2 aulas no máximo. São tópicos bem específicos. E além disso, você vai ter muita contabilidade geral, TI e LTE, que também vão estar em tópicos específicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei justamente o edital da Cefa do Pará, né, 2025, provas agora em março, e lá está escrito isso aqui. Se abrir o edital, vai estar escrito isso aqui. Aí eu resolvi fazer uma separação entre aqueles 3 blocões ali. Como é que você vai interpretar? Desta forma aqui, ó, tá vendo? A parte roxa corresponde à auditoria independente, aquele primeiro assunto que eu mostrei lá. A parte amarela vai ser a auditoria fiscal, junto com contabilidade, né? Na verdade é a parte azul aqui que vai ser um pouco de auditoria fiscal e TI, e a parte amarela vai ser contabilidade, tá vendo? Você vai ver aqui, ó, por exemplo, CPC número 6, operações de arrendamento mercantil, leasing. Você não vai estudar isso aqui num curso de auditoria, você vai estudar isso num curso de contabilidade. Por quê? Vai ter uma aula específica do material de contabilidade falando do CPC 06. E lá você vai saber distinguir o que é um arrendamento mercantil e o que não é. Na hora que você for fazer uma questão de prova e tiver na sessão de auditoria, ele provavelmente só vai cobrar coisa de contabilidade quando for sobre esse assunto, ou vai tangenciar ali a linguagem da auditoria. Mas o que ele vai querer saber essencialmente está em contabilidade. E para você saber responder, você vai ter que ter estudado contabilidade. E faz todo sentido, né? Por quê? Um paralelo que eu gosto de fazer entre direito civil e auditoria e as matérias, né, de contabilidade, e processo civil e auditoria. No direito, você tem processo civil e o direito civil. O direito civil é que ele vai dizer quais são os seus direitos realmente, né? A gente chama de direito material, como direito civil, direito penal, aí tem o processual civil e o processual penal. O seu direito, ele está ali no direito civil. Agora, como você vai brigar por esse direito, o instrumental que você vai usar, as ferramentas, ele vai estar em processo civil, que vai designar as regras para você lutar por aquilo, defender o seu direito em juízo. A mesma coisa acontece aqui, mais ou menos, né? A auditoria, ela é a ferramenta, mas é a ferramenta do verificador de regras, os métodos do verificador de regras, a forma como ele vai verificar essas regras. Só que as regras, elas estão em outras matérias, como contabilidade e legislação tributária estadual. É por isso que, inclusive, eu sempre oriento os alunos, estuda auditoria, mas não como primeira matéria no ciclo inicial. Primeiro estuda contabilidade geral pelo menos uma vez, para depois você partir para auditoria, porque boa parte do vocabulário que é usado em auditoria, ele é transportado de contabilidade. Porque o que a gente vai focar aqui, no curso de auditoria, essa parte roxa toda aqui, é na verdade auditoria contábil. E eu já vou explicar aqui, vocês vão ver por quê. Quando a gente está falando de auditoria independente, eu até preparei uma imagem aqui legal, para vocês verem. Nós estamos falando de contadores, né? E eu gosto de usar a seguinte imagem mental. Eu vou, só deixando claro, o que eu vou fazer a seguir é uma simplificação grotesca, mais útil, né? Você imagina o seguinte, você está na Bolsa de Valores. A empresa cresceu bastante, nesse caso que é a Sacolinha S.A., Sociedade Anônima. Ela cresceu bastante e ela resolveu abrir o capital, ou seja, agora ela consegue ter mais investidores porque ela vai alienando partes do capital dela. Imagine que essa empresa ela tem um capital inicial, um capital social de 100 mil reais e dividido em cotas de R$1, 100 mil cotas de R$1. Você, se quiser, pode baixar agora o aplicativo aí do banco, da corretora pertinente e comprar ações, por exemplo, da Petrobras. E você vai ser dono de parte da Petrobras. Se você comprar uma ação de R$1 de uma empresa de 100 mil reais, 100 mil cotas de R$1, você vai ter 1 sobre 100 mil avos ali de direito sobre aquela empresa. Você é dono dela um pedacinho, né? E você tem o correspondente, a participação correspondente nos lucros e dividendos que são distribuídos periodicamente. Normalmente as pessoas têm interesse nisso, né? Você vai comprar uma parte daquela empresa ou para especular, né, para vender com ágio depois, ou para receber os dividendos. Então, se você quer saber se essa empresa, na hora de você decidir se você vai ou não comprar essas ações, você tem que ter algumas informações. Essas informações, elas são disponibilizadas pela própria empresa através do quê? Das demonstrações contábeis. E você vai estudar onde? Isso mesmo, em contabilidade geral. Já dá para ver por que você tem que ver contabilidade primeiro.
mas, por exemplo, a DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. Essas são informações que a empresa tem a obrigação de divulgar por lei, né? São as informações que quem já é acionista vai usar e quem ainda não é ou está pensando em ser vai usar também. Além de outros usuários, né? Não só investidores. Como eu disse, eu estou simplificando e a gente vai ver mais à frente em outros módulos quais são esses outros usuários. Mas eu estou dando uma explicação que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a estudar auditoria. Mas o que é auditoria, né? O que a gente está fazendo aqui? Então é isso. O auditor independente ele tem esse nome por quê? Porque ele não faz parte da entidade que está sendo auditada. Ou seja, você tem a Sacolinha SA e aí você vai ter o escritório do auditor Cotonete, que é contratado por essa empresa, mas não faz parte dessa empresa. Ele vai servir para quê? Para dizer se essas demonstrações contábeis que a Sacolinha SA está divulgando estão corretas. Por quê? Porque a Sacolinha SA ela tem todo o incentivo do mundo para mentir ou para maquiar essas demonstrações, para fazer parecer que ela está melhor do que ela realmente está. Isso aqui é um exemplo. Crédito. As empresas, né, elas trabalham muito com crédito, né? Trabalham com bancos, e um dos usuários possíveis são os bancos. O banco ele vai emprestar dinheiro a juros. E quanto maior o risco que ele acha que vai ter esse empréstimo, maior os juros que ele vai cobrar. E onde é que ele vai ver isso? Nas demonstrações também. Ele vai ver, olha, qual o nível de endividamento dessa empresa, né? Qual o tipo de crédito ela costuma pegar, né? O que ela faz com a atividade dela, vai fazer várias considerações. E para a Sacolinha SA, para ter um crédito ou um custo menor, é claro que é do interesse dela dizer que não, a gente está super bem aqui, ó, nosso capital é tanto, nosso lucro é tanto, receita é tanto, e ela pode estar só mentindo, né? Então, para isso, você vai ter o Cotonete investigando. O Cotonete ele vai ter acesso a informações dessa empresa, né? Tem toda uma questão de sigilo ali, ele não pode divulgar essas informações. E a própria empresa ela não pode sair distribuindo essas informações gratuitamente, por uma questão até de competição no mercado, né? Então ela contrata o auditor ele tem conhecimento técnico para analisar isso, e ele ao final vai ver todos esses funcionamentos da empresa e vai emitir um parecer. Esse parecer vai dizer, bom, eu olhei aqui e tá tudo certo com essa empresa, parecer favorável. Ou então ele vai dizer, parecer favorável com algumas ressalvas aqui, mas dá para usar. Ou então, tipo, não, isso aqui não presta, essas demonstrações tem que refazer tudo, tá tudo errado, isso aqui... são algumas das possibilidades. A gente vai ter uma aula específica sobre essas opiniões que o auditor Cotonete pode dar. Mas, em suma, é isso. E essa opinião que ele emite vai ser utilizada pelos investidores potencial e outros usuários. Então, é para isso que você tem, porque você tem essa assimetria de informações. A empresa sabe, a direção sabe tudo que está acontecendo lá dentro. Quem está de fora não sabe, não tem essas informações. Então, você, para sanar essa assimetria, ou pelo menos em parte, né, você vai ter o auditor Cotonete aqui, ó. Como vocês viram, ó, já está aparecendo aqui o nosso personagem, nosso herói. Enfim. Bom, então é isso que é auditoria independente. É exercido por contadores habilitados, tem um cadastro nacional, tem prova para você se tornar um auditor independente. No Brasil e em outros países. Todos os países sérios você vai ter, né, empresas grandes, e vai ter auditoria independente. Aí tem o seguinte, você já deve ter começado a desconfiar nesse ponto, que esse trabalho que eu descrevi, ele não tem muito a ver com o que o auditor fiscal faz, e você está correto. O meu trabalho, meu dia a dia, por exemplo, na fiscalização, não tem nada a ver com o trabalho do auditor Cotonete. Por quê? Porque a nossa preocupação do auditor fiscal é ver se a empresa ela está pagando os tributos, e você dificilmente vai analisar uma demonstração contábil para isso. Você vai estar muito mais interessado, por exemplo, em notas fiscais de entrada, de saída, ou em algumas declarações fiscais específicas que eles são obrigados a enviar para o fisco. Na verdade, você tem até acesso a mais informações do que um auditor independente normalmente tem. Então, por que a banca está te cobrando isso? Né? Eu estou estudando o curso errado, isso aqui serve porque eu estou estudando? Sim, é isso mesmo. Você está no lugar certo, com o curso certo, para você se tornar auditor fiscal, auditor de controle. Porque as bancas elas vão cobrar isso aqui, como eu mostrei ali no edital da Cefa. A questão é que, como a auditoria ela tem esse arcabouço teórico, essas ferramentas, você vai ter alguns princípios, né, e uma forma de pensar que é transportada assim para a atividade do auditor fiscal. Né? Você vai ter, primeiro, o fato de que a contabilidade ela é base para os fatos tributários, né? Então isso já tem essa relevância. Você vai desenvolver um raciocínio baseado em evidência, risco e materialidade. Materialidade a gente vai ter uma aula só para explicar o que esse termo aqui quer dizer. Mas você pode interpretar ele por enquanto como uma espécie de relevância ou importância. Né? Quão material algo é ou quão importante aquilo é. Isso é uma simplificação, tá? Não é só isso. Mas por enquanto pode entender dessa forma.
Você vai aprender a fazer a leitura de relatórios, né, e vai aprender a linguagem técnica. Você não precisa normalmente ver demonstrações contábeis como auditor fiscal, mas é importante que você tenha essa capacidade, né? Você não vai fazer o mesmo trabalho que um contador, mas você e o contador precisam saber falar a mesma língua. Isso é importante até porque no seu dia a dia você interage muito com contadores. E tem os princípios universais de todo tipo de auditoria, né, como por exemplo esse tipo de raciocínio, que vai ser transportado ali para a atividade do auditor fiscal. É por isso que a banca coloca isso no edital. E, pessoalmente, eu acho que é porque é onde é mais fácil também de você achar um corpo teórico já consolidado, uma literatura direcionada, né? Você já tem bastante literatura direcionada para isso. E aí vai ter um restinho ali que você vai aplicar na auditoria, que é chamada de auditoria fiscal. Mas que, novamente, é você pegar, por exemplo, legislação tributária estadual específica, e aí você, em cima disso, aplica os métodos que você aprendeu em auditoria. Por isso que não dá para fazer um curso só de auditoria fiscal, porque é muito pouquinho, é LTE já está dizendo isso. A parte de TI, você vai ver nota fiscal eletrônica, etc., XML. Isso está meio que pulverizado em outras disciplinas. Então, o que você cobra, né, em concurso, a parte grossa lá é auditoria independente. E com isso chegamos ao final dessa primeira aula, né, essa introdução. Com isso eu gostaria de convidar vocês a adquirirem aqui o meu material, mas antes de adquirir eu quero que vocês olhem a aula gratuita que está disponível. Eu mostrei alguns dos módulos, algumas das aulas aqui, né, correspondem a módulos também desse curso, mas o curso ele é bem mais completo. Vai ter mais de 30 quando tiver completinho, né, eu estou fazendo um por semana, já temos mais de 15 disponíveis. Alguma das vantagens dele. Na verdade, assim, eu não tenho nenhum tipo de reserva em afirmar para vocês que esse é o melhor curso que alguém já disponibilizou de contabilidade, de auditoria. Por quê? Porque eu fui aluno, eu sofri, então eu sei o que precisava e o que faltava. Ao invés de eu ficar jogando norma na sua cara e pedindo para você decorar, eu vou pegar passo a passo de cada norma, eu vou falar, sentar com você e explicar, cara, por que um ser humano sentou e redigiu esse texto. O que esse texto quer dizer? E sempre te dá muitos exemplos práticos. E, claro, resolvendo questões, né? A gente sempre vai ter questões comentadas, exemplificando. Então, eu vou entremeando teoria, norma, questões. Tudo isso com um fluxo didático. Eu gosto de usar personagens para não ficar enfadonho na hora que você está lendo. Às vezes tem um textão, um monte de norma jogada na sua cara, você começa a prestar atenção, vira sopa de letrinha. Eu detesto isso. Então, eu faço de forma bem narrativa, bem fluida. Então, você vai ver que você vai ler muito mais rápido também, porque você não vai ficar dispersando tanto. Como eu disse, riqueza de exemplos práticos. Você vai sair... Eu duvido que você não aprender auditoria lendo esse material. Mas você não precisa acreditar em mim. Tem uma aula gratuita e eu quero que você baixe essa aula. E aí, depois que você baixar e estudar essa aula, que já é completa também, você vai decidir se você quer ou não pegar o curso completo, né? E até lá, de qualquer forma, eu vou fazer essas aulas gratuitas aqui que já vão servir no de introdução. Também ele é bem organizado. Eu botei isso aqui, eu enfatizei isso porque realmente eu sou uma pessoa organizada e eu sentia falta disso. Quando você vê cada módulo, ele vai corresponder a um filtro comum de questões no site de questões. Então, tipo, se você estudou o módulo 5, você vai conseguir facilmente montar um caderno só de questões do módulo 5. E na hora que sair um edital, eu vou poder te dizer, olha, para esse edital você vai ter que estudar os módulos 3, 4, 6 e 10, por exemplo. Você não vai ler todos os módulos toda vez. Eu chamo de módulos e não de aulas justamente por isso, porque eles são independentes. Salvo, é claro, esse módulo gratuito, o inicial, que eu acho que todo mundo tem que ler independentemente do concurso, vai fazer. Os outros você vai selecionando conforme a sua necessidade. E é tudo bem organizadinho, fácil de você pegar as questões, e tem várias questões comentadas já no material. É isso, pessoal. E a gente fica por aqui, depois eu vou gravar mais uma aula para vocês.